obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Carlos Rim, estamos de acordo. A Europa que hoje temos é uma Europa radical no seu neoliberalismo, é uma Europa que esqueceu os povos, que pôs a solidariedade no bolso, é uma Europa que produz pobres. Esta não é a Europa que o Bloco de Esquerda defende. Mas esta Europa que o PS agora critica é exatamente a mesma Europa que criou as troicas, que criou o SPEC, que criou o Tratado Orçamental. A Europa que o PS critica no seu discurso é a mesma Europa que o PS sempre apoiou na prática, com a sua assinatura, com os acordos que assinou. E essa é a verdade dos factos. O senhor deputado vem-nos falar de uma Europa em que a finança sirva à economia e às pessoas e não sejam as pessoas a servir a finança. Senhor deputado, o que é o Tratado Orçamental, se não a economia a servir a finança? O que é o Tratado Orçamental, se não uma regra que diz que enquanto o objetivo do déficit não for cumprido à velocidade que o Tratado determina, a dívida não for paga à velocidade que o Tratado determina, não há políticas socialistas para ninguém, não há defesa de Serviço Nacional de Saúde, não há educação e não há coerência da parte do PS, porque não é possível defender-se políticas socialistas, defender-se políticas de investimento público e, ao mesmo tempo, defender o tratado que impõe uma regra financeira que impede políticas socialistas, políticas de investimento público, políticas de educação. Não é possível. É a quadratura do círculo, Sr. Deputado. E, portanto, o que se pede aqui ao PS é clareza. O PS não pode dizer que quer austeridade, mas rejeita o empobrecimento. Quer a Troika, mas rejeita a austeridade. Quer o Tratado Orçamental, mas não quer pagar a dívida e quer investimento público no futuro. Nenhum destes elementos é coerente entre si. O PS vai ao ponto de dizer que quer reestruturar a dívida, mas não quer reestruturar a dívida. Toda esta política exige clareza da parte do PS. Não há uma austeridade fofinha que não cria pobreza e uma austeridade má que cria pobreza. Há uma política para o investimento público que coloca o emprego, a economia em primeiro lugar. E há uma política que coloca o déficit e os grandes interesses da finança em primeiro lugar. E a escolha está aqui, de um lado ou de outro. E termino, Sr. Deputado, fez-nos aqui uma declaração sobre como os cidadãos têm que ter uma palavra na Europa, como os cidadãos são importantes, a sua palavra é importante na determinação dos caminhos da Europa. Concorda com a proposta do Bloco de Esquerda em que os cidadãos devem ser ouvidos relativamente ao Tratado Orçamental? O Tratado Orçamental deve ser referendado pela importância que tem nas políticas para o futuro do país, ou assistimos apenas mais uma vez a uma retórica de participação democrática e de investimento público, pois na verdade as consequências são as contrárias na prática do PS nos últimos anos?